sejam bem-vindos. Começa a partir de agora o meu, o seu, o nosso programa Mais Saúde de hoje. Sejam todos bem-vindos. Pessoal de casa, a gente vai falar agora de um tema que sempre esteve no ar. Muitas pessoas sempre têm a curiosidade. Será que é verdade? É uma mágica? Como que funciona? Nós vamos falar a partir de agora sobre hipnose. E o meu convidado é o Romani, que já está aqui ao meu lado. Romani, muito boa noite, bem-vindo ao Mais Saúde. Muito boa noite, Matheus. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, pessoal aí de casa que está nos assistindo. Romani, como eu disse, a hipnose sempre teve assim várias curiosidades. As pessoas querem saber se realmente funciona, se todo mundo pode ficar hipnotizado. Para explicar primeiro para quem está em casa o que é a hipnose. Legal. Explicando assim de forma simples e muito clara o que é hipnose, principalmente o conceito de hipnose que eu trabalho, que é o conceito da hipnose transformacional. É basicamente utilizar a comunicação para criar a realidade ou alterar a realidade. Ou seja, todo mundo pode sim passar por hipnose, todo mundo pode fazer hipnose. Entenda que ninguém precisa estar dormindo para entrar em hipnose, ninguém dorme em estado de hipnose. Na verdade, hipnose tem muito mais a ver com concentração do que dormindo. Tanto que o nome hipnose veio do deus do sono, só que o James Braid, que deu esse nome, depois percebeu que tinha cometido um erro e ele até tentou mudar para monoideísmo, só que depois já tinha se popularizado o nome, ele acabou não conseguindo. Mas um exemplo claro de hipnose no dia a dia, ou seja, utilizar a comunicação para criar ou alterar a realidade. Um exemplo claro, por exemplo, quando você está assistindo um filme. Você aí de casa, tenho certeza, em algum momento você estava assistindo um filme, algum dia na sua vida, provavelmente você já chorou, provavelmente você começou a sorrir. E naquele momento, não é porque você estava fora de si, naquele momento você estava ouvindo tudo, escutando tudo, sabia tudo que estava acontecendo. Só que você estava tão engajado na comunicação que você acabou alterando a realidade através da sua comunicação e tratando comunicação não só sobre o que você fala, mas comunicação também, o externo, as influências que você está recebendo, a comunicação verbal que você fala, não verbal, como você está, a sua fisiologia, a sua roupa e também os seus pensamentos, a comunicação interna. Romani, é o subconsciente da pessoa que manda um comando, seria mais ou menos isso? Na verdade, isso acontece o tempo todo, Matheus. Por exemplo, você, algum momento na sua vida, você já teve alguma coisa que você gostaria de fazer, você sabia o que precisava fazer e mesmo assim você acabou não fazendo. Eu já passei por isso, todos nós já passamos por isso. Então, nesse momento isso acontece. Por que uma pessoa sabe o que precisa fazer e não faz? Justamente porque o subconsciente que toma o controle. Não é só saber o que precisa ser feito. E o subconsciente ele está o tempo inteiro acontecendo. Você não precisa necessariamente ser induzido a um estado de hipnose. Nós vivemos em estado de hipnose. A questão é qual estado eu estou vivendo e qual estado eu desejo viver a partir de então. Tem muito mais a ver com ganhar o controle do que perder o controle. A pessoa ela sabe diferenciar esses dois estados que ela pode ficar? Interessante, quem passa por hipnose geralmente não sabe se passou ou não do quão natural é. Para entender um pouquinho, uma pessoa que está na hipnose, na verdade ela está simplesmente concentrada e sabe tudo o que está acontecendo. Um exemplo claro de hipnose no dia a dia. Quando uma pessoa tem medo de altura, ela tem que se hipnotizar, ela se auto-hipnotiza para criar esse medo de altura. Uma pessoa, por exemplo, que acredita que tem dificuldade ao falar em público, ela se hipnotiza, ela cria uma sugestão para ela, ao certo ponto que entra no subconsciente, aquela sugestão se transforma em verdade, e quando ela vai falar em público, ela começa a travar ao falar em público. Uma pessoa que acredita que fala muito bem em público, ela também se hipnotiza com a sugestão oposta, que é a sugestão de que eu falo muito bem em público. Então seria a pessoa, ela talvez colocar na cabeça que ela pode fazer aquilo e deixar isso trabalhar? Seria uma possível, me corrija se eu estiver errado, por favor, uma autoconfiança que essa pessoa precisa construir dentro dela mesma? O interessante é que não é só na cabeça. Lembra o conceito comunicação. Seja o que eu falo, seja o que está nos meus pensamentos, dentro da minha cabeça mesmo, mas também o meu não verbal, tudo conta. Para prestar atenção. Se você em algum momento da sua vida se sentia sem confiança, seu tom de voz ficava mais firme ou um tom de voz mais trêmulo? Ou algum momento da sua vida, se você se sentia debilitado, você, naquele momento, a sua postura, a sua fisiologia, até as roupas que você vestia, influencia também nos seus pensamentos e como um todo no resultado. Porque primeiro vem essa comunicação. Através da nossa comunicação, nós criamos o nosso estado, seja um estado de euforia, um estado de alegria ou um estado de tristeza.
E através do nosso estado, criamos a nossa visão de mundo. E é isso que a gente chama de hipnose, porque alterar o nosso estado para criar uma nova visão de mundo, ou construir a nossa visão de mundo, é o estado dentro de hipnose transformacional. Agora, uma coisa que as pessoas às vezes confundem e limitam a hipnose como sendo só isso, é aquele estado chamado de luta ou fuga. Como assim? Vou explicar. Sabe aquela sensação que isso foi começado a estudar primeiro com animais, de congelamento, ou de sair correndo, ou de agressão. Esse estado de luta ou fuga, de alguma forma, ele acontece, o rebaixamento do nível do senso crítico. Opa! Pode continuar, Paulo. Beleza. Acontece o rebaixamento do nível de senso crítico, e através desse rebaixamento do senso crítico, as sugestões entram com mais facilidade. Só que não é preciso que o estado de luta ou fuga aconteça para que a hipnose aconteça. Um exemplo claro, pode ser que talvez algum dia a sua mãe fala para você que você é uma pessoa tímida e que, por exemplo, uma criança ouve pela primeira vez da mãe, você é tão quietinho, olha que gracinha, o menino é quietinho. Então ele cresce pensando, ser quietinho é bom. Depois chega na escola, olha que legal, o menino é quietinho. De repente ele cresce, acredita que ser tímido é bom e pode desenvolver um medo de falar em público. Então esse foi um estado de hipnose natural do dia a dia. São vários acontecimentos aí que a pessoa pode desenvolver ao longo da vida, então. Romani, a gente pode falar que a hipnose seria uma espécie de relaxamento? Isso é interessante, é muito confundido com relaxamento, mas hipnose, nesse conceito da hipnose transformacional, não é relaxamento. Para entender um pouquinho, é comunicação. Se eu dou a sugestão para uma pessoa ficar eufórica, ela vai entrar no estado de euforia. Agora, se eu dou a sugestão para que ela relaxe, ela vai entrar no estado de relaxamento. Porque é comum que as pessoas deem sugestões de relaxamento, as pessoas acabam confundindo hipnose com relaxamento, mas não necessariamente é só o relaxamento. Por exemplo, uma pessoa quando vai fazer uma prova de natação, ela tem que se auto-hipnotizar para focar totalmente naquela prova, para ter mais chances de vencer aquela prova. Que interessante. Qualquer pessoa pode ser hipnotizada? Com certeza, qualquer pessoa pode sim ser hipnotizada. Inclusive, se você quiser, a gente pode fazer alguns testes aqui agora ao vivo. Eu quero. Mas qualquer idade, por exemplo, criança, jovem, adulto, idoso, Qualquer idade, uma coisa muito interessante, tem a ver basicamente com ganhar controle. Pessoas, por exemplo, com boa concentração, com boa imaginação, provavelmente vão ter até mais facilidade, mas qualquer pessoa pode fazer isso desde que ela compreenda a comunicação. Um exemplo disso, qualquer pessoa tem a capacidade de chorar e se emocionar vendo um filme, qualquer pessoa tem a capacidade de se divertir ou mudar o seu estado. Um exemplo, se alguém chega para você e começa a compartilhar notícias boas, você não muda o seu estado? Isso influencia você? Da mesma forma, se alguém começa a te contar algum tipo de problema, as chances são que você comece a pensar em problema. Então, de alguma forma, essa pessoa está dando sugestões que podem estar acessando seu subconsciente. A pessoa que ela é hipnotizada, digamos assim no modo popular, para onde que ela vai? Ela continua com a consciência dela, ela vai para um estado de transe? O que acontece com essa pessoa? Ela continua ouvindo tudo, sabe tudo o que está acontecendo, tanto que a pessoa fala assim, mas será que é isso mesmo que é hipnose? Porque ela continua ouvindo tudo, ela sabe tudo o que está acontecendo, ela se lembra de tudo, ela não vai fazer nada que não queira fazer. Sempre, por exemplo, se o hipnotista dá algum tipo de sugestão e aquela sugestão não faz sentido para a pessoa, ela pode dizer, não, eu não quero. Só que em hipnose você ganha tanto controle dos seus pensamentos, você pode alterar a realidade. Um exemplo simples, eu vou fazer um exercício rápido com o pessoal de casa, depois, se quiser, a gente pode fazer juntos aqui também. Por exemplo, imagine todos aqui, imagine que tem um limão agora na sua mão. Pega esse limão e coloca aqui assim na sua mão. Você lembra como é um limão? Imagine a textura desse limão e olha para o limão agora. Olha para o limão e sente, sabe aquele cheirinho de limão aos poucos? Comece a imaginar e sentir esse cheirinho de limão. Você vai tocar assim e sentir mais uma vez. Agora, magicamente, você vai pegar uma faca e partir esse limão. Você lembra como é o limão, a polpa do limão, o sumo do limão e aquele cheiro, aquele ácido de dentro do limão. E agora você vai chegar bem pertinho do seu nariz, pertinho da sua boca e vai dar uma dentada. E morder bem forte esse limão e puxar aquele sumo do limão. As chances são que se você engajou fazendo esse exercício, você pode ter salivado ao fazer esse exercício. Ou seja, você salivou fazendo o exercício justamente porque a sua imaginação e a realidade se confundiram como uma só. A nossa mente não sabe diferenciar o que é real do que é imaginário. Por isso, a gente às vezes saliva somente com a nossa imaginação.
Ô, Romani, você disse agora há pouco que qualquer pessoa pode ser hipnotizada, mas qualquer pessoa pode hipnotizar? Sim, com certeza. Desde que entenda as técnicas, o passo a passo e tenha clareza, todo mundo pode tanto passar por hipnose quanto ser hipnotizado. Mas é como se fosse o processo de aprender a nadar. Se uma pessoa ainda não entende nada, pode ser que vai demorar um pouquinho mais para ela aprender a nadar, tanto para hipnotizar quanto para ser hipnotizada. Agora, a mesma lógica, algumas pessoas vão ter mais facilidade tanto para hipnotizar quanto para ser hipnotizada. É como se eu estivesse aprendendo a nadar mais rápido. Mas todo mundo pode tanto passar por hipnose quanto ser hipnotizado. E quando que a hipnose ela é recomendada? A hipnose tem vários benefícios. A hipnose, muita gente fala assim, nossa, hipnose é entretenimento, mas não necessariamente. Imagine isso, se a sua mente é capaz de, quem sabe, colar suas mãos ou te colar na cadeira através do entretenimento, quanta coisa a sua mente pode estar fazendo com você na questão emocional. Por exemplo, que seja para ajudar uma pessoa com depressão, com ansiedade, com fobias, com dores crônicas, com controle de vícios, perca ou ganho de peso. Então são inúmeras possibilidades que têm a ver com controle emocional. Tudo que você puder tratar emocionalmente falando, a hipnose pode ajudar. Que interessante. Romani, a gente estava explicando assim que a importância da hipnose, ela pode chegar a não ser recomendada? Uma coisa interessante, não ser recomendado, isso vai do profissional. Se tem uma pessoa que é antiética, com certeza não seria recomendado. Mas isso já existem leis que proíbem. Ou seja, se uma pessoa utilizar da hipnose de má fé, ela pode ir presa com isso, assim como qualquer outro caso que uma pessoa esteja agindo de má fé. Então eu sempre vejo a hipnose com bons olhos e com muito mais qualidades positivas. Por quê? É comum, eu vejo tantas pessoas saindo da depressão, ansiedade, fobias e tantos outros benefícios, só que claro, isso na parte terapêutica da hipnose, quando se associa a técnicas de psicologia, técnicas de neurociência, de programação neurolinguística e outras técnicas que têm a ver com o desenvolvimento humano. Não basta só saber hipnose, você tem que utilizar a hipnose junto com as técnicas de transformação humana. E isso vale para o paciente também? Não adianta pensar que vai numa única sessão de hipnose e já vai sair de lá mudada ou pode acontecer de uma única sessão já sai transformada? Pode acontecer sim, isso, entenda, a mesma lógica. Imagine o seguinte, se uma pessoa nunca teve medo de dirigir, e um dia na vida dela ela bateu o carro e ela cria aquele medo de dirigir e começa a achar que nunca vai conseguir dirigir bem, nunca mais na vida. Ou seja, isso foi um único momento. Da mesma forma que esse impacto emocional aconteceu para criar aquele medo, é possível reprogramar ele se houver um impacto emocional suficiente pelo menos uma vez. Então é possível sim trabalhar às vezes de forma muito rápida. A hipnoterapia é um processo mais rápido, que vai durar entre 1 a 6 encontros mais ou menos, um processo de transformação com hipnoterapia. Isso vai depender também da pessoa, o quanto a pessoa está disposta a mudar. Não é uma pessoa brigando contra a outra. Vamos supor que chega uma pessoa lá e fala assim, você tem que fazer meu marido parar de fumar, ou minha esposa parar de fumar. As chances são que isso não vai funcionar muito bem se o marido ou a esposa não quiser parar de fumar. Agora, se chega uma pessoa e diz, Romani, você me ajuda a parar de fumar, que eu preciso muito que isso aconteça na minha vida, as chances são que vai ser rápido para que isso aconteça, porque você vai querer passar por essa reprogramação e dar o seu melhor também no tratamento. Quanto tempo que uma sessão de hipnose pode durar? Pode durar, vamos dizer assim, de 5 minutos a 3 horas, dependendo. O quanto a pessoa demorar para levar aquele forte impacto emocional. Pode ser que seja 1 segundo, desde que você consiga causar essa mudança. É como se eu estou andando aqui para o meu lado esquerdo e eu decido virar para a direita, eu consigo mudar minha vida toda dali para frente, desde que eu tenha realmente decidido e continuando a andar para o lado direito. Que interessante. Romani, então, eu quero contar para o pessoal de casa, vamos contar o que aconteceu aqui nos bastidores enquanto a gente estava no intervalo. Estou eu, o Diego, nosso cinegrafista, o Vinícius também, que é o nosso cinegrafista. Nós fizemos um teste aqui para ver, como que eu posso dizer, para quem estava mais preparado, talvez? Quem está mais preparado nesse momento. Neste momento. E aí nós fizemos, eu quero que você conte, o que a gente fez no intervalo? Basicamente, eu fiz um teste rápido, tem 3 pessoas aqui, eu fiz um teste com eles e o Matheus, nesse momento, se mostrou mais concentrado, mais engajado com a imaginação dele nesse momento. Mas poderia ser que daqui 1 hora, 2
2 horas as pessoas seriam diferentes, entendendo que nesse momento o Matheus teve boa concentração e boa imaginação. E sabe o que é o legal? A partir do primeiro momento que você tem uma experiência, você consegue criar novas experiências através de técnicas de hipnose. Por exemplo, a gente fez aqui, o Matheus conseguiu colar os dedos dele. E se ele conseguiu colar os dedos dele pelo menos uma vez, as chances são que o Matheus aprendeu como criar o processo de cola através do pensamento. É incrível, gente. Assim, de verdade, para você que está em casa ter uma ideia, é uma sensação diferente. Eu até fui meio desacreditado na hora de fazer, mas comigo funcionou. E agora eu quero fazer ao vivo, Romani. Podemos? Vamos. Eu quero propor um desafio para você. É possível repetir, que a gente fez um Claro. intervalo. E depois eu queria ver se é possível esquecer o nome de alguma coisa. Vamos fazer. Você que manda, tá? Eu vou tirar o Vamos fazer, óculos tira aqui. os óculos. Agora, Aqui, tá lá, o programa... Tem como ficar sentado? Tem, eu vou só levantar agachado, você vai ficar sentado. Ah, tá, ok. A gente abre a câmera ali também. Fica à vontade, Romani. Beleza. Matheus, vamos fazer aqui um exercício bem rápido de concentração. Sempre que eu disser a palavra durma, você fecha os olhos e relaxa profundamente. Pega aqui assim na minha mão, deixa a mão bem relaxada. Abre os olhos por enquanto, olha pra mim. Sente o olho ficando bem pesado, bem pesado. Mais e mais. Puxa o ar. Durma, mais e mais profundo, mais e mais relaxado. Isso, agora você está completamente colado na cadeira. Isso, pesa 500 quilos, 500 quilos. Isso, completamente soldado. Tenta levantar, tenta levantar. Mais e mais colado. Quanto mais tenta, mais impossível fica. Quanto mais você tenta, mais impossível fica. Olha que interessante. Quanto mais tenta, mais impossível, Matheus. Se eu te desse esse celular, só você pegar ele, tenta pegar. Impossível, mais e mais colado. Se eu te desse R$1.000, tenta levantar. Impossível. Por 10 mil, tenta levantar e mais impossível fica. Não dá. Por que isso acontece? Percebe que não é dinheiro que motiva as pessoas? Que existe uma mente subconsciente? Matheus, deixando bem claro para o pessoal. Primeira vez que você passa por essa experiência. Sim. Você nunca tinha ficado colado numa cadeira antes. Não. E olha que interessante, isso acontece da mesma forma que o Matheus, mesmo sabendo que poderia levantar, ele se colou na cadeira. Isso acontece, por exemplo, em processo de terapia. Às vezes uma pessoa sabe, por exemplo, que quer perder peso, sabe que precisa alimentar melhor, sabe que precisa fazer atividade física e por que não faz? Porque existe uma mente subconsciente que vive controlando o nosso piloto automático. E olha que interessante, Matheus. Agora você vai tocar no seu nariz, vai poder levantar ou ficar muito leve, ficar bem simples. Só toca no seu nariz. A mão não vai. A mão ainda não vai, mas olha, quando eu tocar no seu joelho, sua mão fica leve, você vai poder tocar no nariz. Olha que interessante. E agora você fica completamente leve. Legal a experiência, não é? Que diferente. Muito bom. Agora, pessoal, aqui ó, o Matheus merece uma salva de palmas. Entenda que esse é um processo ativo, não um processo passivo. Ou seja, não é a mente do Romani controlando a mente do Matheus. Eu quero que vocês entendam isso e esclareça a hipnose, porque esse é um processo de ganhar o controle. Isso quer dizer que o Matheus está aprendendo a controlar a mente dele. Parabéns, Matheus. Obrigado, gente. Para você que está em casa entender, gente, não tem nada combinado aqui. É incrível, porque é uma sensação diferente, é uma sensação que você sabe que pode fazer, mas não consegue. Por que isso acontece, Romani? Isso acontece porque existe um piloto automático, a nossa mente subconsciente. Da mesma forma que às vezes uma pessoa sabe que precisa fazer atividade física, mas não faz. Ou da mesma forma que uma pessoa às vezes sabe que poderia ter um melhor relacionamento se tratasse com mais respeito o cônjuge, mas acaba repetindo aqueles erros e tratando mal. Então a gente vive muito nesse piloto automático. E hipnose é justamente ajustar esse piloto automático da forma mais adequada quando estamos trabalhando com a hipnose transformacional, que é uma metodologia que eu mesmo desenvolvi, e a diferença dela é que ela não serve somente para a clínica, ela é um estilo de vida, para o dia a dia, seja para ser um pai melhor, para ser um profissional melhor, para ser um ser humano melhor. A hipnose ela pode ajudar as pessoas a fazerem isso, então se transformarem em seres humanos talvez melhores? Com certeza, você pode ajudar, com certeza, imagina isso. Você pode utilizar as melhores sugestões para criar o seu filho de forma mais adequada. Se o seu filho tem algum tipo de medo, ele não nasceu com aquilo. Então, se foi programado, pode ser reprogramado. Você, se tem alguma coisa que te limita, para prestar atenção. Olha para as áreas da sua vida. Seu relacionamento, como que está a sua vida profissional, sua vida espiritual, a sua vida, o seu cônjuge, com os seus filhos. Se fosse para olhar também sua vida financeira, olhar também o tempo que você gasta para seu lazer, hobbies, diversão. Como que está a sua vida, olhando como um todo, a sua saúde. Se fosse para você avaliar numa escala de 0 a 10 cada uma dessas áreas, a área também de servir outras pessoas, olha aí, se fosse para você dar uma nota de 0 a 10 para cada uma dessas áreas. As notas dessas áreas e de outras áreas, onde você tem nota maior,
as chances são que você tem crenças que estão fortalecendo você. Por exemplo, se você acredita que você está em crescimento permanente, que você está com desenvolvimento intelectual legal, se você acredita que você tem uma saúde legal, que você tem um relacionamento legal, é porque tem crenças fortalecedoras. Através dos pensamentos, nós construímos as nossas ações e através das ações vem o resultado depois. Romano, o pessoal de casa está participando com a gente através do nosso WhatsApp. Estão pedindo mais um desafio. Podemos fazer aqui? Vamos fazer. Vamos mais um então. Qual que é agora? Você quer... Vamos fazer aquele do nome que você falou? Pode ser. Pode ser? É um desafio que eu proponho a fazer esquecer o nome. Vamos fazer aqui que vai ser bem legal. E olha, eu vou fazer de uma forma diferente, pessoal de casa. Eu quero que vocês olhem isso. Olha pra mim. Você vai ficar de olhos abertos dessa vez. Puxa o ar. Solte o ar de olhos abertos. Isso, muito bem. Lembre-se de agora, um momento quando você era pequeno. Só que dessa vez você vai escrever num quadro. Escreve no quadro o nome João. Escreve João. Escreve João. Isso, e todas as vezes que você procurar o seu nome, vem o nome João. Isso, muito bem, João. Isso, João. Muito bem. E aí você percebe o J, isso, e continua escrevendo. João. Isso, muito bem, João. E é assim que você se chama. Desde pequeno você lembra que a sua mãe te chama de João. Você lembra disso? E isso é completamente agradável para você. Isso, muito bem, João. Isso. Qual que é o seu nome? João. Isso. E você lembra que você fica muito bravo se alguém te chama de qualquer outro nome. Isso, qual que é o seu nome? João. E eu posso te chamar de outro nome? Não, meu nome é João. Seu nome é João. Isso, muito bem. Você lembra isso, que é João. E você sabe que é João. E está na sua identidade, João. Isso, muito bem, João. Isso. Como que é o seu nome mesmo? João. Então, sempre que você vai apresentar o programa, como que você fala? Eu sou o João e com a sua licença que eu peço para entrar na sua casa. Isso, muito bem, João. E deixa eu te falar, eu posso te chamar, por exemplo, de Matheus ou de outro nome? Não, Matheus é um outro repórter, eu sou o João. Você é o João. E se eu olhasse na sua identidade agora? Tem João. É claro que tem João. Você lembra que você fica muito nervoso se alguém fala que você não chama João. Isso, muito bem. Mas deixa eu te chamar de Matheus. Não faz sentido. Você prefere João, então? Sim. Então, por exemplo, a pergunta de $1 milhão. Qual que é o seu nome? João. João. Sempre foi assim. Sim. Olha que legal, pessoal. E é interessante. Você está hipnotizado agora? Não. Não. E qual que é o seu nome? João. João. Agora toca no seu nariz que você vai lembrar que seu nome é Matheus. Legal, não é? Muito interessante. Agora qual que é o seu nome? Matheus. Matheus. Então perceba, agora eu fiz um exercício de olhos abertos com o Matheus. Eu quero que vocês compreendam isso. Não é preciso que a pessoa feche os olhos. Desde que a sugestão esteja inserida dentro da mente subconsciente, eu posso estar dentro de uma conversa. Que incrível, porque é realmente impressionante como que muda. Romário, eu quero convidar você para voltar mais vezes aqui. Quero até você que tem em casa e tem curiosidade de passar por um momento de hipnose como esse aqui, posso falar para você que é verdade, não faz sentido. Depois que a gente fica tentando compreender um pouquinho mais para participar aqui com a gente. Romano, eu te espero em breve uma nova oportunidade. Muito obrigado, Matheus. Obrigado, pessoal daqui de casa. Quem quiser conhecer mais o trabalho também, tem lá no Instagram, @RomaniSouza. Quem é daqui de Patos de Minas, quiser conhecer, fica ali na Farnese Maciel, número 284. A gente tem um instituto maravilhoso. E uma coisa interessante da hipnose, que tem gente que fala assim, mas isso aí é efeito rápido. Não. Um estado de hipnose pode durar a vida inteira. Por exemplo, que seja, criou um medo de dirigir que pode durar anos. Da mesma forma, você pode criar sugestões que vão na causa e reestruture por anos a vida de uma pessoa de forma positiva. Eu quero dar a sugestão que seu dia vai ser maravilhoso e o dia de vocês aí de casa também vai ser maravilhoso. Muito obrigado.